Bom, então, como a gente falou há pouco, o Cretáceo ele também encerra a Era Mesozoica, né? Depois da Era Mesozoica, nós vamos ter a Era Cenozoica. E o Paleoceno é o primeiro período da Era Cenozoica, tá? Então, após a extinção dos dinossauros, né, entraremos aqui no primeiro período da Era Cenozoica, também chamado de Paleógeno ou Paleoceno, né? Você pode encontrar essas duas terminações. E é dividido aí em três épocas: Paleoceno, né, isso é uma caracterização para o período, né, Paleógeno, Eoceno e Oligoceno. Isso vocês vão encontrar, como eu falei num dos primeiros vídeos dessa aula, classificações diferentes, né? Uma do sistema internacional e uma outra do sistema geológico estadunidense, que subdivide muitas vezes essas eras em períodos diferentes, tá? Então, no Paleoceno, dentro da Era Cenozoica, a quantidade de tipos de mamíferos e aves vai aumentar substancialmente, né? E vão surgir os primeiros primatas. Então vejam como o surgimento dos primeiros primatas está bem próximo, né, do surgimento da nossa vida também, da vida do ser humano, né, do ser humano no planeta. Então, disso dentro do Paleoceno. Tá? Então, o clima durante o Paleoceno era muito mais quente do que hoje. Palmeiras cresciam na Groenlândia, né? Vejam só, palmeiras crescendo na Groenlândia. Groenlândia é um dos maiores desertos gelados do planeta, né? Se observar hoje. Mas naquela época o clima era bastante quente. Então o nível do mar desceu, né, expondo terras secas em várias regiões do globo. A Laurásia é fragmentada, né, resultando da formação da América do Norte, Groenlândia, Europa e Ásia. A Índia estava atravessada, né, ou melhor, atravessando, né, o Oceano Índico em direção à Eurásia. Então o mundo, como a gente conhece hoje, ele já aparenta uma formação muito semelhante ao que nós temos hoje no Paleoceno, tá? Então ocorrerá a proliferação aqui de pequenos mamíferos, aves, e elas atingem o topo da cadeia alimentar. O Eoceno, né, os primeiros mamíferos modernos, já existem cavalos, camelos, rinocerontes, porcos, né, veados e bovinos. E os continentes continuam a se separar. É a deriva continental, né? O Oceano Pacífico encolhe e o Atlântico se expande. Isso aqui no Eoceno. No Oligoceno, né, olhem sempre essa imagenzinha aqui, para a gente vendo como que a conformação dos continentes se dá ao longo do tempo. Às 23h49, os mamíferos continuam, né, a florescer e aumentam de tamanho. Começa aí a fase dos grandes mamíferos, né? Os continentes aqui continuam migrando e aproximam para sua atual posição. No início do Oligoceno, a Índia colide com a Ásia, né, e a África colide com a Europa, formando-se duas grandes cadeias montanhosas. Né? Isso a gente vai estudar mais adiante, que é o chamado processo de orogênese, formação de montanhas. Então nós vamos ter aqui o contato entre duas grandes placas, né, tectônicas, no caso aqui a placa indiana, né, com a da Ásia, vão formar a cordilheira do Himalaia, né, e a Europa colidindo ali com a África, formando a cadeia montanhosa dos Alpes. Então, quando as placas se chocam, você tem um soerguimento desse material, que ainda era recente, né? Por isso são chamados dobramentos modernos, a gente vai ver isso em estrutura geológica, formando aí grandes cadeias montanhosas que temos hoje no planeta. O Mioceno, a fauna marinha desse período, né, é bastante semelhante à fauna do atual Mar do Caribe. A temperatura vai estar um pouco mais baixa, né, formando aí as massas de gelo nos polos, né, no caso aqui na Antártica. Os mamíferos invadem a Terra, rinocerontes, gatos, camelos, enfim, os grandes macacos. O mastodonte, né, ancestral do elefante, moderno, foi um animal bastante comum há cerca de 8 a 2 milhões de anos. Eu visitei uma vez o Museu Geológico da Bahia, né, lá em Salvador, e depois eu disponibilizo para vocês algumas fotos, uns slides, e eles têm fósseis lá de animais pré-históricos, inclusive de mastodontes, né? E depois eu vou procurar no meu arquivo e disponibilizo para vocês em algum slide para vocês verem que alguns desses animais também habitaram aqui, território onde hoje é o Brasil. Plioceno, grandes carnívoros, né? Surgem os primeiros hominídeos, né? 5.332.000, 5 milhões, né, de anos mais ou menos, 5.300.000
anos atrás, aproximadamente, o clima continua se resfriando e a capa de gelo na Antártica é formada, né? Aqui, ó, no ano de 1961, o Ramapithecus foi destronado como suposto primeiro homem, né? Aqui um pouco de curiosidade só trazendo aqui. Em 82 passou a ser considerado um mero parente extinto do orangotango, mas era a ideia que se tinha, né, antes dessa visão que nós temos do Australopithecus, né, dos hominídeos mais próximos ao que a gente já entende hoje como ancestrais dos seres humanos. Os continentes atingem no Plioceno sua conformação atual, né? Aqui, né, nós temos 23 horas, e 58 minutos, o relógio está quase fechando o dia. Australopithecus afarensis, né, surgiu aí entre 3,8 e 3,5 milhões de anos, né, está aqui, no sul da África, né, sendo o primeiro ancestral do homem. O Australopithecus, né, antes os animais tinham braços longos, pernas curtas, caminhavam apoiados, né, nas costas das mãos, sendo, portanto, nada mais do que simples macacos. Então, por isso que se fala tanto nessa, e vocês já devem saber que há algo a se refletir, né, como se diz no popular, o homem surgiu do macaco, enfim, a gente sabe que não é bem assim, né? Nós somos fruto de um processo de evolução. E chegamos ao Quaternário, né, que é o último período da era Cenozoica, que é, a partir daí, é o período que a gente vive hoje, né? Ainda não existe uma outra classificação do tempo geológico após o Quaternário. O Quaternário, eu acho que vai aí até a extinção do homem. Quando o homem foi extinto, depois chegar alguém que ainda consiga, outra espécie consiga relatar a nossa história, nós vamos estar dentro do Quaternário. Então, aqui tem um fóssil, né, do Megatherium americano, uma besta gigante que viveu nas Américas entre 2 milhões e 9 milhões de anos atrás. Aqui uma imagem dele, né, aqui do seu fóssil, meio parecido com um urso, né?